Christ by intellectuals, by theology. The Holy Spirit alone is God's drawing power. Mas o homem não é atraído a Cristo por intelecto, por teologia. Só o Espírito Santo é o poder de atração de Deus. The poor will never receive it, and the rich can't until they become poor of these things of the world. Amen. O pobre nunca receberá, e o rico não pode, até se tornarem pobres destas coisas do mundo. Christ being rich becomes poor, that through his poverty we might be rich. Cristo, sendo rico, se fez pobre, para que pela sua pobreza sejamos ricos. Amen. He that exalts himself shall be abased, and he that humbles himself shall be exalted. O que a si mesmo se exaltar será humilhado, e o que a si mesmo se humilhar será exaltado. They have got the thing topsy-turvy. They are trying to get man into church by intellectual speeches. Inverteram o negócio. Estão tentando levar homens para a igreja por meio de discursos intelectuais. What we need is not intellectual speeches, but it's baptism of the Holy Spirit with power and demonstrations and manifestations of the Spirit. It's what we need to bring man to the church. Amen. It's the drawing unction of the Holy Spirit. Amen. Não é de discursos intelectuais que precisamos, mas do batismo do Espírito Santo, com poder e demonstrações e manifestações do Espírito, é do que precisamos para trazer homens à igreja. É da unção atrativa do Espírito Santo. Schools and seminaries are wonderful. I have nothing against them, but that's not God's program. Escolas e seminários são maravilhosos, não tenho nada contra, mas esse não é o plano de Deus. God chose the ignorant and illiterate, men who couldn't speak well, men who couldn't even read their own name. Deus escolheu os ignorantes e analfabetos, homens que não sabiam falar bem, homens que nem sabiam ler o próprio nome. As the Bible said, they were ignorant and unlearned. But they had been to far better school. For when they healed a man at the gate called Beautiful, they took knowledge that they had been with Jesus. There's the school. Como a Bíblia disse, eram indoutos e sem letras, mas tinham frequentado uma escola bem melhor, pois quando curaram um homem na porta chamada Formosa, reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Aí está a escola. And in this, being the intellectual type of churches that we have today in America and all over the world, when we get to that type of school, then the Christian, the believer, the church member, reading the Bible sees that he must try to act humble, he must try to be this way, but in doing so, he only makes a carnal impersonation. E nisto, sendo o tipo intelectual de igrejas que temos hoje nos Estados Unidos e em todo o mundo, quando vamos a esse tipo de escola, então o cristão, o crente, o membro da igreja, lendo sua Bíblia, vê que deve tentar agir de modo humilde, que deve tentar ser assim, mas ao fazê-lo, só produz uma imitação carnal. Amen. Amen. Let that so deep a carnal comparison. Deixem que isso penetre fundo. Uma comparação carnal. He's trying to act something that he really isn't in his heart. In his heart he's thinking one thing and trying to act another, which in real, genuine language, it makes him a hypocrite. Está tentando fingir ser o que realmente não é no coração. No coração, ele está pensando uma coisa e tentando representar outra, o que em linguagem verdadeira e genuína o torna um hipócrita. Jesus said, "You hypocrites, how can you speak good things? For out of the abundance of the heart speaketh the mouth."
Jesus disse: hipócritas, como podeis dizer boas coisas? Pois do que há em abundância no coração, disso a boca fala. If you don't speak according to what's in your heart thinks one thing and you speak another, that makes you a hypocrite. Se você não fala conforme o que há no coração, seu coração pensa uma coisa e você fala outra. Isso o torna um hipócrita. The very word Pharisee means actor. They acted out their religion, for they had a stony heart. A própria palavra fariseu significa ator. Eles eram atores em sua religião, pois tinham coração de pedra. They come and say, good master, we would see a sign from thee to prove that you are what you say. Chegaram e disseram: bom mestre, queríamos ver da tua parte algum sinal para provar que és o que disseste. So how do you call me good? When there's none good but God. He said the weak and the adulterate generation seeks for this, and there will be a sign given them. Disse: como me chamais bom quando não há bom senão Deus? Ele disse: a geração fraca e adúltera pede por isso, e lhes será dado um sinal. As Jonas was in the belly of the whale 3 days and nights, so the Son of Man will be in the heart of the earth 3 days and nights. Como Jonas esteve no ventre da baleia 3 dias e noites, assim estará o Filho do Homem no seio da terra 3 dias e noites. Now, to try to place this new program, this new deal that God has with the church that was presented at Pentecost, not an intellectual at all. Agora, para tentar estabelecer este novo plano, este novo acordo que Deus tem com a igreja, que foi apresentado no Pentecostes, não é intelectual de modo algum. But 120 fishermen, tent makers, and housewives went up in the upper room and waited until God's prophecy was fulfilled and they received the baptism of the Holy Ghost. Mas 120 pescadores, fabricantes de tendas e donas de casa subiram ao cenáculo e esperaram até a profecia de Deus se cumprir e receberam o batismo do Espírito Santo. Amen. Jesus said, stop your preaching. Don't go any further. Don't do anything more about it. But wait at the city of Jerusalem until you're endued with power from on high. Not until you have received your PA or your DD or whatever it may be. Until you have become a PhD. Psychology. Jesus disse: parai com vossa pregação, não prossigais, não façais mais nada disso. Esperai, porém, na cidade de Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Não até receber o bacharelado em letras ou doutorado em divindade, ou seja o que for, até se tornar PhD, psicologia. You become an intellectual teacher, but wait until you get your diploma. Not wait until you have been given a degree. Não, isso é torne-se professor intelectual, mas espere até receber seu diploma. Não, espere até receber um diploma. But until you're endued with power from on high, not from the school, but from on high, then you shall be my witnesses. Both in Jerusalem, Judea, Samaria, and to the utmost parts of the world. Mas até que do alto sejais revestidos de poder, não da escola, mas do alto. Então sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins do mundo. His life commission was to do all the world, preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, and he that believeth not shall be damned. And, conjunction,
These signs shall follow them that believe. Sua última comissão foi por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, e quem não crer será condenado. E, conjunção, estes sinais seguirão aos que crerem. In my name shall they cast out devils, and they shall speak with new tongues. Or if they should drink a deadly thing or take up a serpent, it would not harm them. If they should lay their hands on the sick, they shall recover. Em meu nome expulsarão os demônios e falarão novas línguas. Ou se beberem coisa mortífera ou pegarem em serpente, não lhes fará dano algum. E se puserem as mãos sobre os enfermos, os curarão. And similar such as that was to be the sign of the believer instead of the educated and intellectual, because the intellectual cannot produce that. Amen. O sinal do crente era para ser de modo similar, tal como esse, em vez do instruído e intelectual, porque o intelectual não pode produzir isso. Now, we find out then to take, he was going to make a new church. He didn't want, you can't polish up the old church. You only give it a facelift. And it doesn't do any good. Agora, verificamos então que para tomar, ele ia fazer uma nova igreja. Ele não queria. Não se pode polir a antiga igreja. Só se faz uma cirurgia plástica facial e de nada adianta. It is a new heart. I'll take the old stony heart away. Not you'll throw it away, but I'll take it away. Do you see the difference? It's an act of grace. É um coração novo. Tirarei o velho coração de pedra. Não você o jogará fora, mas eu o tirarei. Está vendo a diferença? É um ato de graça. I will, and you people Baptists and you Presbyterians who preach eternal security and act like the world's shame on you. What are you preaching? Certainly. Eu tirarei. E vocês, batistas, e vocês, presbiterianos que pregam a segurança eterna e agem como o mundo. Que vergonha! O que estão pregando? Certamente. I will take the old stony heart out and put a fleshly heart in. Now watch. He said he would do that. If you can't touch that, talk that in the old intellectual church. And that's why America is in the condition it is today, because it's been calloused. Amen. With the old intellectual idea. Eu tirarei o velho coração de pedra e porei um coração de carne. Agora observem, ele disse que faria isso. Não se pode colocar isso, falar disso na velha igreja intelectual. É por isso que os Estados Unidos estão na condição em que estão hoje, porque estão calejados com a velha ideia intelectual. That's the reason it has to go forth and it has to have every person sign papers and so forth for its little Hollywood revival that's coming. É por isso que tem de seguir adiante e fazer com que cada um assine papéis e tais para seu pequeno reavivamento, a Hollywood, que se aproxima. And all of them come out and like glamour girls and boys and put on a little program. And when they leave, they go back and find out that about 90% that accepted Christ as Savior, they're not there anymore. E todos saem, e como moças e rapazes fascinantes, encenam um pequeno programa, e quando vão embora, voltam e descobrem que uns 90% dos que aceitaram a Cristo como Salvador não estão mais lá. What's the matter? It wasn't a revival. It was an intellectual illusion. Sure. Qual é o problema? Não foi um reavivamento, foi uma ilusão intelectual. Isso mesmo. It only presented something as the American people calling, clap their hands, and a
television article. We have turned it into a television. The pulpit has been brought into a Hollywood fashion box. Só apresentou algo como a insensatez do povo americano. E batem palmas e um artigo de televisão. Transformamos isso em uma televisão. O púlpito tornou-se uma caixa de artigos da moda de Hollywood. When the old-fashioned gospel preacher that used to drink cistern water and preach all night by lamplight, it's changed. But we have changed it, and that's why we've got the intellectual group. Sendo que o antiquado pregador do evangelho costumava beber água de cisterna e pregar a noite inteira à luz de lamparina. Isso mudou. Mas mudamos isso e, portanto, temos o grupo intelectual. And how are you ever in a place where every home is televised with Who Loves Lucy and all these other ungodly programs over the air and in the television and such as that? How are we ever going to present this new gospel the way that Christ told us to do into such as that? E como você vai na posição em que cada lar está, para o qual é transmitido Quem Ama Lucy e todos esses outros programas ímpios que estão no ar e na televisão e tais? Como vamos apresentar esse novo evangelho da maneira que Cristo nos disse para fazer numa situação como esta? If the mind still remains carnal, it'll run to fantastics and fanaticism. It'll bypass the Word of God and run off into oil drippings and everything else. Se a mente ainda permanecer carnal, ela se voltará a coisas fantásticas e ao fanatismo. Deixará de lado a palavra de Deus e se desviará para gotejamentos de azeite e tudo mais. Now, how are you going to stop it? The Bible said it would be that way. So you can't stop it. Right, God said it would be that way. Now, where are we going? Agora, como você vai parar isso? A Bíblia disse que seria assim, portanto não se pode parar. Isso mesmo, Deus disse que seria assim. Agora, para onde vamos? The intellectuals, the old lady to give her a facelift, she's still the same old woman. The old man to give him a facelift, he's just the same old man. Os intelectuais. A velha senhora fizeram-lhe uma cirurgia plástica facial. Ainda é a mesma velha. O homem velho fizeram-lhe uma cirurgia plástica facial. É só o mesmo velho. I'll turn my new page on New Year's and I'll start life new. I'll throw away my pipe and pick it up the next day. Virarei minha nova página no ano novo e começarei vida nova. Jogarei fora meu cachimbo e torna a pegá-lo no dia seguinte. See, that's it. It isn't a facelifting, it's a birth. Amen. The church needs. Estão vendo? É só você. Não é de cirurgia plástica facial, é de um nascimento que a igreja precisa. Now you can't preach this in the old church. She won't stand it. Agora não se pode pregar isto na velha igreja. Ela não suportará. Jesus said that in Luke about the 5th chapter about the wine in the Bibles. He said you can't put new wine in old bottles. If you do, they'll perish. Jesus disse isso em Lucas, lá pelo capítulo 5, sobre o vinho nos odres. Disse, não se pode deitar vinho novo em odres velhos. Se o fizer, eles estragam. That used to wonder me. That used to startle my boyish mind. When I used to think, how could the bottle perish? Isso me deixava curioso, deixava perplexa minha mente juvenil quando pensava como a garrafa podia estragar. Now, what we call the bottle, being old, it makes no difference because it's glass. Agora, o que chamamos de garrafa, estando velha, não faz diferença, porque é vidro. But in Jesus' time, what he was speaking of was a bottle that they used then, which was made out of an animal hide. Mas no tempo de Jesus, ele estava falando do odre que usavam naquela época, que era de couro de animal. And an animal hide had been tanned.
And when the animal hide was old, well, when it was new and young, it just had been tanned, it was flexible. But when it got old, it got dry. E o couro do animal tinha sido curtido. E quando o couro do animal estava velho, ora, quando era novo e recente e havia acabado de ser curtido, era flexível. Mas quando envelhecia, ressecava. Now, many of you people know what a hide is when it gets dry. It gets old and dry, and it's all shrunk up and real hard. Now, if you put new wine in that, it hasn't got any life in it. It's going to burst. Agora, muitos de vocês sabem como é o couro quando resseca. Envelhece e resseca e fica todo enrugado e bem duro. Agora, se colocar vinho novo nisso, ele não tem vida, se romperá. It's just like trying to preach the baptism of the Holy Ghost and the real genuine power of the resurrection is trying to place that before the people. É como tentar pregar o batismo do Espírito Santo, no poder genuíno e verdadeiro da ressurreição. Tentar colocar isso diante do povo. When you do, what happens if you put it in? The new wine's got life. Amen. And the new wine is still fermenting. Quando coloca, o que acontece? Quando o coloca, o vinho novo tem vida e ainda está fermentando. Amen. Oh, I hope you see it. The new life is fermenting. Oh, espero que vejam isto. A vida nova está fermentando. The new wine is still fermenting. And if it's in a new flexible bottle, where the oil of the animal is still in the skin, when the new wine goes to pushing out, the skin will stretch. O vinho novo ainda está fermentando. Esse está num odre novo e flexível, onde o óleo do animal ainda está no couro. Quando o vinho novo começa a dilatar, o couro estica. In other words, when the Bible said Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever, the new skin will say, Amen. Stretch out with it. Em outras palavras, quando a Bíblia disse Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje, eternamente, o couro novo dirá Amém. Estica com ela. And when the new wine says that's the baptism of the Holy Spirit, I am the life of God that's working in you, the new skin will say Amen. Stretch out to it. E quando o vinho novo diz que o batismo do Espírito Santo, eu sou a vida de Deus que está operando em você, o couro novo dirá Amém. Estica com ele. When the new wine says that the Holy Ghost is sufficient for our healing today, the new wine will stretch itself out, the wine being the Word. Quando o vinho novo diz que o Espírito Santo é suficiente para a nossa cura hoje, o vinho novo se esticará, o vinho sendo a palavra. And when it says that, then the new Bible will say, Amen. Stretch out to it. E quando ela diz isso, então o odre novo dirá Amém. Estica com ela. But what will the old body do? Days of miracles is past and gone. Mas o que o corpo velho fará? Os dias dos milagres passaram e se foram. Then what are we doing? What are we accomplishing? Então, o que estamos fazendo? O que estamos conseguindo fazer? We are, he said, the old bottle will perish and the wine will perish with it. Ele disse, o odre velho se estragará e o vinho se estragará com ele. And it's almost like casting your pearls before swine. They turn and tramp under the feet. Do you see it? É quase como deitar aos porcos suas pérolas. Eles se voltam e as pisoteiam. Estão vendo? Now, Christ doesn't anoint ministers to preach the gospel just to have it returned back to him void, but he expects you to receive the word. Agora, Cristo não unge ministros para pregarem o evangelho apenas para que volte para ele vazio, mas espera que você receba a palavra. And in receiving the word, be ready
Take that old cowhide you've been living in over there in that old formal condition and swap it off for a sheepskin that's flexible to the Word of God. E ao receber a palavra, esteja pronto. Pegue esse velho couro de vaca em que está morando aí, essa velha condição formal, e troque-o por um couro de carneiro que seja flexível à palavra de Deus. And everything the Bible says, you'll say, Amen. But it must come from the Bible. A tudo que a Bíblia diz, você dirá amém, mas tem de vir da Bíblia. For the new wine only ferments wine. It only verifies the elements that's in there. Pois o vinho novo só fermenta vinho. Ele só confirma os elementos que estão ali. The yeast only presses forth the bulb of the alcohol, which makes it a bursting procession, as the yeast bursts this little bubble to make it a more perfect. A levedura só aumenta o bulbo do álcool, o que faz disso um processo efervescente, à medida que a levedura estoura esta pequena bolha para torná-lo mais perfeito. To give it the better taste, to give it the better substantial holding, to make it more stronger, to make it so it can't sour. Amen. Para dar-lhe um paladar melhor, torná-lo mais encorpado, deixá-lo mais forte, para fazer com que não azede. Amém. And when the leaven of the human element that's brought into the new wine, that seeks to burst the bubble, to spread forth the strength of the alcohol, it shoves from the church all the worldly elements like that and preserves the church. É quando a levedura do elemento humano é comparada com o vinho novo, que procura estourar a bolha para espalhar a força do álcool, ela empurra para fora da igreja todos os elementos mundanos assim e preserva a igreja. Grape juice will sour in 24 hours, but wine will never sour. Because the germ of life is in the wine fermenting and pushing and sterilizing, and the older it gets, the better it gets. O suco de uva azeda em 24 horas, mas o vinho nunca azeda, porque o germe de vida que fermenta e dilata e esteriliza está no vinho. E quanto mais velho, melhor fica. So much for that. The new wine. It can only be put in new Pentecostal bottles. É o suficiente. O vinho novo só pode ser colocado em odres pentecostais novos. God had 120 of them gathered into the upper room after he had oiled by his word. And it softened up and had renewed and got all the old orthodoxy out of them, of the old system. Deus tinha 120 deles reunidos no cenáculo depois que ele passou azeite pela sua palavra e amoleceu e renovou e tirou deles toda a velha ortodoxia do sistema antigo. And God had 120 bottles laying in the upper room, one with their necks up and a funnel on the top. E Deus tinha 120 odres no cenáculo com o gargalo voltado para cima e um funil em cima. And when the Holy Spirit began to reign, these bottles got so alive until they began to run outside, preaching the gospel, bouncing from place to place. And one jumped on a stump and said, "This is that." Right back with the Word. E quando o Espírito Santo começou a cair como chuva, estes odres ficaram tão vivos que começaram a transbordar, pregando o Evangelho, saltando de lugar em lugar. E um saltou num toco e disse: "Isto é aquilo." De volta com a palavra. This is that which is spoken of by the prophet Joel, and it shall come to pass in the last days, saith God, I'll pour out my spirit, my new wine into my new body.
Isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Nos últimos dias acontecerá, diz Deus, que derramarei o meu espírito, meu vinho novo, nos meus novos corpos. What a revival they were having. That's God's order. Que reavivamento estavam tendo? Essa é a ordem de Deus. Here comes a couple of bottles of it bursting by, and there lay that afflicted man. And when this afflicted man touched the hand of one of these, why, his affliction left him. Aqui vieram uns 2 odres a ponto de arrebentar, e deitado lá estava um homem aflito. E quando este homem aflito tocou a mão de um destes, ora, sua aflição o deixou. And he got some of it. And began leaping and praising God and running into the temple, shouting and glorifying God. E recebeu um pouco disto, e começou a pular, e louvar a Deus, e correr para dentro do templo, gritando e glorificando a Deus. That's God's order. Not a big school with a degree, but a living, acting experience of the Holy Spirit. Not fanaticism, but the real, genuine Holy Spirit put in action. Esta é a ordem de Deus, não uma grande escola com diploma, mas uma experiência viva e atuante do Espírito Santo. Não fanatismo, mas o verdadeiro e genuíno Espírito Santo posto em ação. May you see it is my prayer. Minha oração é que vejam isto. Now notice the order of the Scripture. It's perfect. Agora, notem a ordem da Escritura. É perfeita. God said, first I'll take away the old stony heart. You can't receive nothing. Then he said, I'll give you a new spirit. Deus disse, primeiro tirarei o velho coração de pedra, vós não podeis receber nada. Então, ele disse, vos darei um espírito novo. Now that ain't the Holy Spirit. There's where the mistake's been made. Agora, esse não é o Espírito Santo. Foi aí que se cometeu o erro. A lot of people, many people rather, come to the altar to pray. And they get down there to pray, and in praying, they get the feeling a little better. Muita gente, ou melhor, muitos, vão ao altar para orar e se ajoelham ali para orar, e ao orar começam a se sentir um pouco melhor. They might get up and go on and jump around a little while, and after a while you find out they just bounce, back again. Podem se levantar e seguir em frente, e pular um pouco por ali, e depois de um tempo vê-se que apenas saltam de novo. They never received the Holy Spirit. No matter how much they bounced or how much they screamed or how much they all run out of their hands or they had bloody faces or how much they spoke in tongues or how much they shouted or what they did, that has nothing at all to do with it. That was only human emotions. Não receberam o Espírito Santo. Não importa o quanto pularam ou gritaram, ou o quanto azeite tem escorrido de suas mãos, ou tenham ficado com o rosto ensanguentado, ou o quanto tenham falado em línguas, ou gritado, ou o que tenham feito. Não tem absolutamente nada a ver. Foram só emoções humanas. They got a new spirit and they rejoice with it. Receberam um espírito novo e se regozijam com ele. I'm going to say something. And I want it to sink deep and may God help. Vou dizer algo e quero que penetre bem e que Deus ajude. There is the emotional side of the so-called Holy Ghost Church today. Aí está o lado emocional da chamada Igreja do Espírito Santo hoje. They get a lot of build-up of fanaticism and run off out there because they disregard the Word. Juntam muito fanatismo e se desviam por aí porque desprezam a palavra. They go only together. Oh, we had a great meeting. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Só acompanham. Tivemos uma grande reunião. Aleluia, aleluia, aleluia. Now, when you do that,
when you're in the new spirit, Ora, quando você faz isso e não dá o fruto do Espírito, então está no Espírito novo. you didn't used to do that, that's right. But God had to give you a new spirit. Why, the spirit you had, you couldn't even get along with yourself. So how are you going to get along with God? Você não fazia assim, certo? Mas Deus teve de lhe dar um espírito novo. Ora, o espírito que você tinha não conseguia se dar bem nem consigo mesmo. Então, como se dará bem com Deus? So God had to give you a new heart, not a patched up one. A new heart, that's your intellect that you think with. A new way of thinking. Assim, Deus teve de lhe dar um coração novo, não um remendado. Um coração novo que é seu intelecto com que você pensa. Um novo modo de pensar. Then he give you a new way of thinking. Yes, that's right. The Bible looks to be reasonable. I used to didn't believe that. I believe it now. Now there's your great revival. See? Então, quando ele lhe dá um novo modo de pensar, sim, está certo. A Bíblia parece ser razoável. Eu não cria nela, agora creio. Ora, aí está seu grande reavivamento, está vendo? They say, yes, sure. I don't want to go to hell. I want to accept Christ. That's all right. That's good. That's just your first step. Dizem, sim, claro, não quero ir para o inferno, quero aceitar a Cristo. Tudo bem, isso é bom, é só seu primeiro passo. Then he said, after that, then I'll give you a new spirit. What's that? A new desire. I want to do right. Então, depois disso, ele disse, eu vos darei um espírito novo. Que é isso? Um novo desejo. Quero fazer o certo. Now, I'm a Christian. I'll smoke one more and then I'll throw it away. See? Agora sei que sou cristão. Vou fumar mais um e então jogar fora. Estão vendo? And I'll just see, I'll just stay home tonight. You know, all these little that's exactly Eve stopped just for a moment. That's all she had to do. Eu só irei ver. Irei e ficar em casa só esta noite. Você sabe, irei. Todos estes pequenos só. Exatamente. Eva parou só por um momento. Foi só o que ela teve de fazer. But now that's the new spirit. Mas agora esse é o espírito novo. Then notice the order of the scripture. After you get a new heart and a new spirit, he said, then I'll put my spirit. Então notem a ordem da Escritura. Depois de dar um coração novo e um espírito novo, ele disse, então porei o meu espírito. Oh, what? That's what the scripture says here. That's the order. The numerical order of the scripture, a new heart, a new spirit, and then my spirit. E agora, é o que a Escritura diz aqui. Essa é a ordem numérica da Escritura. Um coração novo, um espírito novo e então o meu espírito. Then God's Holy Spirit, God's new heart that He put in you sits right in the center of you. That's your impulse, where your emotions goes out. Então, o Espírito Santo de Deus, o novo coração que Deus põe, encontra-se bem no meio de você. Esse é o seu impulso, de onde suas emoções procedem. And the new spirit sits right in the center of the new heart. And God's Spirit, the Holy Spirit, sits right in the center of your new spirit. And then it controls your emotions. E o Espírito Novo encontra-se bem no meio do coração novo. E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, encontra-se bem no centro do seu novo Espírito. E aí ele controla suas emoções. It's just like the mainspring in a famous watch. And it's self-winding. You don't have to wind it every day. God wound it once for all. É como a mola principal de um relógio famoso que é automático. Você não precisa dar corda nele todo dia. Deus deu corda de uma vez por todas. And it's set right in the middle of
E encontra-se bem no meio da sua vida, da sua nova vida. And as the mainspring, as it relieves and takes away the watch, it controls every little organism of that watch to perfect time. E enquanto a mola principal, ao se desenrolar e tic-taquear, o relógio, ela controla cada pequeno organismo desse relógio no tempo perfeito. And when the Holy Spirit, not the new degree, not the new church, not the new thought, not the new emotion, not the new aura. E quando o Espírito Santo, não o novo diploma, não a nova igreja, não o novo pensamento, não a nova emoção, não o novo azeite, Not the new dance, not the new lips, not the new tongue, not the new this, not the new that. não a nova dança, não os novos lábios, não a nova língua, não o novo isto, não o novo chapéu. But when God places His Spirit in the middle of your new spirit, then you don't have to act meek. You don't have to act like a Christian. It controls everything that's within you. Mas quando Deus coloca o Espírito dele no meio do seu novo Espírito, então você não tem de fingir que é manso, não tem de fingir que é cristão. Ele controla tudo que está dentro de você. He'll put you decent. Makes the church act orderly. Makes the gifts work perfect. Ele o torna decente, faz a igreja agir em ordem, faz os dons operarem perfeitamente. And if you have to be taken from a place where you think you should be and put down somewhere else, it controls you. E se você tiver de ser tirado de um lugar em que acha que deve estar e ser colocado em outro, ele o controla. Not flaunting. I'll never come back again. No, sir. That shows that the mainspring is not in there. Não se revoltando, nunca mais voltarei. Não, Senhor. Isso mostra que a mola principal não está aí. When you blow up at every little thing that happens, poisons that disposition. Quando explode com qualquer coisinha que acontece, você envenena esse estado de espírito. And when the pastor happens to hit something that's in the Word, and you, well, I don't believe that. Look out, old cowhide. Watch out. The new mainspring hasn't been set in there right yet. É quando acontece do pastor mencionar algo que está na palavra e você... Ora, não creio nisso. Cuidado, couro velho. Está vendo? Cuidado. A nova mola principal ainda não foi colocada aí. But it controls. It makes you believe. It makes you act in such a way till you become salty. And the whole world thirsts to be like you. Mas ela controla, faz você crer, faz você agir de modo a ficar salgado. E o mundo inteiro tem sede de ser como você. That's the Holy Spirit sitting in the middle of your spirit. It's the mainspring. Isso é o Espírito Santo estando no meio do seu espírito. É a mola principal. It's then that the yoke that you're yoked with. Oh, I just hate to go to church tonight. I don't, and that preacher, if he wasn't so long-winded, I'd like to hear him a few minutes. É aí que o jugo ao qual está preso. Oh, detesto ter de ir à igreja hoje. Eu não... E aquele pregador, se não fosse cansativo, gostaria de ouvi-lo um pouquinho. But I tell you what, the last time when I went down to the card party, Susie said to me, "Do you mean to tell me the very audacity that you have belittled yourself to take your hair down?"
Mas vou lhe dizer, da última vez que quando fui jogar baralho, Suzy me disse que atrevimento quer dizer que se depreciou a ponto de deixar crescer o cabelo. You mean to tell me that you're not going to wear those shorts anymore, Lydia? Quer dizer que não vai mais usar aqueles shorts, Lídia? Well, you see, the thing of it is, if you just got a new spirit, it is kidding. That's right. Bem, veja, o negócio é que se você só recebeu um espírito novo, isso matará você. Isso mesmo. But when you got His Spirit, it makes every emotion tick just right to the Word of God. It'll tick right with the Word. Mas quando recebe o espírito dele, isso leva cada emoção a bater certinho com a palavra de Deus. Vai bater certinho com a palavra. You'll say, well, now, Susie, just a moment. The Bible said it's an abomination before Him to do that. And the love of Christ has come into my heart, and I love Him too much to do it. I love Him. Você dirá, bem, agora, Suzy, espere aí. A Bíblia disse que fazer isso é uma abominação diante dele. E o amor de Cristo entrou em meu coração, e eu o amo demais para fazer isso. Veja, eu o amo. John, do you mean to tell me that you've been associated with that bunch of fanatics and you won't take a cigar because there was a new boy born in my house? John, quer dizer que se envolveu com aquele bando de fanáticos e não vai aceitar um charuto pelo nascimento de um novo filho em minha casa? But you see, John, it says that we must, the Holy Spirit in my heart tells me that we should abstain from all filth of the world. See? Mas veja, John, diz que devemos, o Espírito Santo em meu coração me diz que devemos nos abster de toda a imundície do mundo. Estão vendo? Estão vendo? Not John, hallelujah, John, glory to God, John, praise the Lord, sit over all minds, glory to God, John, speaking tongues, hallelujah. No, that ain't the way the Holy Ghost behaves itself. No. She ticks her off in decency. Não. John, aleluia, John, glória a Deus, John, louvado seja o Senhor, veja este azeite na minha mão, glória a Deus, John, posso falar em línguas, aleluia, vou... Não é assim que o Espírito Santo se comporta, não, tique-taqueia com decência. As Paul stood before Agrippa and brought the word, he said, oh, Agrippa. And Agrippa said, Paul, thou almost persuaded me to be a Christian. Como Paulo, ao estar diante de Agripa, trouxe a palavra, disse, Agripa. E Agripa disse, Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. He said, Agrippa, is it strange to you being a Jew that the Bible has already said and talked about Jehovah? Is it strange thing to you that God would raise the dead? Ele disse, Agripa, é estranho para ti, sendo judeu, o que a Bíblia já disse e falou sobre Jeová? É estranho para ti que Deus ressuscite os mortos? Now, Agrippa, hallelujah, glory to God, Agrippa, hallelujah. No, that was crazy. But Agrippa, the Scripture said... Não, Agripa, aleluia, glória a Deus, Agripa, aleluia. Não, seria loucura, mas... Agripa, a Escritura diz. See where the mainspring kicks you to? Right back. You don't have to worry about it. It's all in God's program. It kicks you right back. Está vendo aonde a mola principal o leva? A bater de acordo. Você não tem de se preocupar, está tudo no plano de Deus. Leva-o a bater de acordo. Don't take no thought what you'll say, said Jesus. It's not you that speaketh, it's your Father that dwelleth in you. He's doing the speaking. Não vos dê cuidado o que é a vez de falar, disse Jesus. Não sois vós quem falará, é vosso Pai que habita em vós. É Ele quem fala. Agrippa, you being a Jew and know all the laws in the Old Testament, is it a strange thing to you, Agrippa, that God should raise the dead? Agrippa said, Paul, too much learning maketh thee mad.
Agripa, sendo tu judeu e conhecendo todas as leis do Antigo Testamento, é estranho para ti, Agripa, que Deus ressuscite os mortos? Agripa disse: Paulo, as demasiadas letras te fazem delirar. He said, I'm not mad, Agrippa, but I'm only here telling you what God has did in the Word. See? Ele disse: não deliro, Agripa, mas só estou aqui dizendo-lhe o que Deus fez na palavra. Estão vendo? Oh, you become a holy roller, Paul. No, Agrippa, I'm only saying what God said here in the Scripture, that He would raise up His Son, Christ Jesus, in the last day. Oh, tu viraste um santo rolador, Paulo. Não, Agripa, só estou dizendo o que Deus disse aqui na Escritura, que ressuscitaria seu filho, Cristo Jesus, no último dia. And now, Agrippa, would it be a strange thing to you that Jehovah God, who opened up the Red Sea, who brought the miracles in that day, that He wouldn't perform miracles today? E agora, Agripa, seria estranho para ti que o Deus Jeová, o qual abriu o Mar Vermelho, o qual fez os milagres naquele dia, que não realize milagres hoje? He said, Paul, thou almost persuaded me to be a Christian. Paul said, I wished you was as I am, only these chains that I'm wearing here on my hands. Ele disse: Paulo, por pouco me persuades a me fazer cristão. Paulo disse: gostaria que fosses como eu, exceto por estas correntes que tenho aqui nas mãos e na perna. There's when the spring in the middle of the new spirit, in the new heart, is making every emotion control itself. Amen. See what I mean? There you are. É aí que a mola, no meio do Espírito Novo, no coração novo, está fazendo toda a emoção se controlar. Está vendo o que quero dizer? Aí está. It's then that when you slip your head from the yoke of the world, É então que você escapa do jugo do mundo. say, I'll go over and join, but I'll tell you, and stick your head in the yoke with Christ, you say you yoked up with Him. Diz: irei até lá e me unirei, mas digo-lhe, e coloca a cabeça no jugo com Cristo? Diz que se colocou no jugo com Ele? And you begin, oh, it chafes my shoulders. It hurts my social prestige. The people I once associated with passed me by. There she is, she's a holy roller. Então começa: está esfolando meus ombros, prejudica meu prestígio social. As pessoas com quem me relacionava antes me ignoram e dizem: sim, aí está, é uma santa roladora. There he goes. John don't come to the pool room anymore. Oh, it humiliates me, Brother Branham. No, you didn't get the right thing. Lá vai ele, vejam, ele, John, não vai mais ao salão de sinuca. Isto simplesmente... isso me humilha, irmão Branham. Não, você não recebeu a coisa certa. When that mainspring is in the middle, taking it off right, then the yokes is lined with feathers. Praise God. Oh, my. No matter what the world calls you, it don't make... Quando aquela mola principal está no meio, fazendo bater de acordo, então o jugo está acolchoado com penas. Oh, que coisa! Não importa do que o mundo o chame, não faz. Well, I backslid because I'll tell you, I just couldn't stand for them to call me this, that, and the other. Well, you never got the mainspring. Put in the middle of His spirit, in the middle of your spirit. Vou lhe contar. Desviei-me porque não pude suportar que me chamassem disto, daquilo ou daquilo mais. Bem, a mola principal nunca lhe foi colocada no meio do... O espírito dele no meio do seu espírito. See, you had a false impersonation. You cried you had a foul conception. See? Veja, você teve uma falsa imitação. Você chorou, teve uma concepção incorreta. Está vendo? You just accepted the emotional side and never got the real side. Você só aceitou o lado emocional e nunca recebeu o lado verdadeiro. You just heard the watch tick and got the noise and went with it. Started ticking too. Apenas ouviu o relógio tic-taquear, pegou o barulho e o acompanhou. Também começou a fazer tic-tac. But if the main
spring is doing the ticking. If it's controlling every emotion, then the yoke becomes easy. Mas se a mola principal está batendo de acordo, se ele está controlando cada emoção, então o jugo se torna suave. They can say, you know what? There she goes. She used to be a doll. But look at her now. Her hair straight back, her makeup's gone. Podem dizer, sabe de uma coisa? Lá vai ela. Ela era uma boneca, mas olhem para ela agora. Seu cabelo está longo, não usa mais maquiagem. She wears modest looking. I don't mean to be now like something out of an ark, but I mean this, that you should dress decently. Usa estas modestas. Agora, não estou querendo dizer para ser como algo que saiu de um baú, mas quero dizer isto, que você deve se vestir decentemente. Why, she used to be the cutest little thing. We'd see her laying out in the yard with her shorts on, taking a sun bath, but she don't do it no more. Ora, ela era a coisinha mais linda. Nós a víamos deitada no jardim usando shorts, tomando banho de sol, mas não faz mais isso. Something's happened. The mainspring got in the place where it ought to be. That's right. Algo aconteceu. A mola principal chegou ao lugar em que deve estar. Isso mesmo. Oh, he used to come down. He was a pool shark. He could play cards, a hand of this and that. He could rake the chips in here and so forth. But he don't do it no more. Ele costumava vir e era o craque da sinuca. Sabia jogar baralho, uma rodada disto, e ganhava todas as fichas daqui e assim por diante. Mas não faz mais isso. The main. Oh, he's a holy roller. But the yoke is easy. A mola principal. Ele é um santo ralador, mas o jugo é suave. You know what you do with it? You just like to bear it. It's just like Samson when he took the brazen gates of Gaza, the big brass gate. He just picked it up on his shoulders and bore it away. That's right. Sabe o que você faz com ele? Você gosta de usá-lo. Como Sansão, quando tomou a porta de bronze de Gaza. A grande porta de bronze, colocou-a nos ombros e a carregou. Isso mesmo. And when the yoke is lined with the joy and peace and sweetness of Christ in your heart, then you just pick up all the burdens the world casts on you and bear them to a certain hill called Calvary. And there you kneel down and pray for that one that was persecuting you. E quando o jugo está alinhado com alegria e paz e dulçor de Cristo no coração, então você pega todos os fardos que o mundo põe sobre você e os carrega a certo monte, chamado Calvário. E lá se ajoelha e ora por aquele que o estava perseguindo. Not rain fire out of heaven and tear up the church, but you bring peace to them. God be merciful to them. Não para fazer chover fogo do céu e destruir a igreja, mas você lhes traz paz. Deus, tem misericórdia deles. Amen. Now, the Bible said that when the unclean spirit's gone out of a man, he walks in new places and returns back. Agora, a Bíblia disse que quando o espírito imundo sai do homem, anda em lugares novos e volta. And when the devil at once brought you down to the alley, and when he comes back and finds his old alley's been changed. E quando o diabo que outrora o fez descer ao beco, quando ele volta e descobre que seu velho beco mudou. God sent his big bulldozer down. You know what he done? He dug up the air. He turned things upside down. He just made a different view out of it. Ora, Deus fez descer seu grande trator de esteira. Sabem o que ele fez? Escavou a terra, virou as coisas de cabeça para baixo, fez daquilo uma vista diferente. And where the devil returns back to his old tin can alley, where he used to have beer cans laying all over everything and cards on the table and cigarette places all over the house and love story magazines and true, he comes back and finds his sweat. Punished. Hallelujah. E quando o diabo volta ao seu velho beco de latinhas, onde havia latas de cerveja em cima de tudo, e cartas de baralho em cima da mesa, e cigarros por toda a casa, e revistas de histórias de amor e verdade, ele volta e a encontra varrida, adornada. Aleluia!
God sent his bulldozer down and cleaned it all off. Deus fez descer seu trator de esteira e limpou tudo. Here's his bulldozer, brother. You compare with this. Aqui está o trator de esteira dele, irmão. Compare com isto. Sweeps her all out, bulldozes it all up, and he begins to plant gardens. And he finds there great new modern homes built there. Amen. Varre-a toda, escava tudo e começa a plantar um jardim. E ele vê que uma nova casa grande e moderna está construída aí. Amém! And the Holy Spirit has moved in. And the Holy Spirit took the place of the beer can. O Espírito Santo mudou-se para dentro. E o Espírito Santo tomou o lugar das latas de cerveja. The Bible took the place of the modern day literature. A Bíblia tomou o lugar da literatura do dia moderno. The Spirit of God took the place of modern theology. O Espírito de Deus tomou o lugar da teologia moderna. The prayer meeting returned to the home when the Holy Spirit come in. All the other things has gone out. A reunião de oração voltou ao lar quando o Espírito Santo entrou. Tudo mais se foi. And listen, friends. In the beginning, the Bible said, look, now I want to introduce to you all of our intellectuals and our man-made creeds as a close. I want to introduce to you something. E ouça, amigo, no princípio, a Bíblia disse, olhe, agora quero lhe apresentar todo o nosso intelecto e nossos credos feitos pelos homens. Ao encerrar, quero lhe apresentar uma coisa. In the beginning, when this world was laying here void, there wasn't nothing but a big ball of water, where the great ice glaciers from the heat from the sun, as the flicker of the earth went off like that and moved into space along the millions below zero, it formed moisture. No princípio, quando este mundo jazia aqui vazio, não passava de um grande globo de água, onde as grandes geleiras, e devido ao calor do sol, enquanto o tremeluzir da luz da terra se dissipava assim e se movia espaço adentro, a milhões de graus abaixo de zero, isso formou umidade. Heat and cold together creates a moisture. You can see it on the windows and so forth from the house in here and outside. O calor e o frio juntos criam umidade. Pode-se ver isso nas janelas da casa e tal, aqui dentro e do lado de fora. And when the earth spun out from whatever orbit it come from, which the sun is claimed to be the mother of all, and these missiles that flew out, E quando a Terra saiu, girando da órbita da qual veio, sendo que se afirma que o Sol é a origem de tudo, e destes fragmentos que se projetaram. when it went from there, it froze to one big solid thing. Then as it began to move in and God taking an ocean, listening close now. Quando ela saiu de lá, congelou-se, tornando-se grande e sólida. Então, assim que começou a se aproximar e Deus decidiu, ouçam bem agora. As he began to move it in close to the sun, it began to thaw out. Then God commissioned the Holy Spirit. The first person introduced is God. Assim que ele começou a movê-la para perto do sol, ela começou a degelar. Então Deus comissionou o Espírito Santo. A primeira pessoa que é apresentada é Deus. God, in the beginning was God in Genesis. Deus, no princípio era Deus em Gênesis. And then the next is introduced as the Holy Spirit or the Logos, which went out of God. Yet it was all of God went out into a person. Então o próximo que é apresentado é o Espírito Santo, ou o Logos, que saiu de Deus. Todavia, tudo que saiu foi de Deus e entrou numa pessoa. And the Bible said it began to brew over the earth. Brew means to make love, to coo like a dove. It began to brew over the earth. E a Bíblia disse que ele começou a envolver a terra. Envolver significa demonstrar amor, arrulhar como pomba. Começou a envolver a terra. What happened? Mortal beings, fellow citizens, human men and women like I am this morning.
Que aconteceu? Seres mortais, concidadãos, homens e mulheres humanos, como sou esta manhã. Human beings that's got a soul, an immortal soul within you. Who are you? Where did you come from and whence are you going? Think this now a minute. Seres humanos que têm alma, uma alma imortal dentro de você. Quem é você? De onde veio e para onde vai? Pense agora por um momento. The other night when you've seen in the paper, one of my cousins who was a druggist or a doctor in Louisville. Outra noite, vocês viram no jornal, um de meus primos, que era farmacêutico ou médico em Louisville, When he went down to his work and come home and laid down to have his dinner and asked his wife to bring him an orange, stiffened and died in a heart attack. Raymond Branham. quando foi para o trabalho e veio para casa e se reclinou para jantar, pediu para a esposa lhe trazer uma laranja, ficou rijo e morreu de ataque cardíaco. Raymond Branham. And his brother Georgie, my own blood cousins both, my father's brother's children, went to see his brother. E seu irmão George, meus próprios primos, ambos filhos do irmão do meu pai, foi ver seu irmão. And on his road returning 5 minutes after he'd left his brother, they noticed the car wiggling, slowing down, and they seen a man pitch over in his seat, and he died in a heart attack. E no caminho, ao retornar, 5 minutos após ter deixado seu irmão, notaram que o carro estava zigue-zagueando, diminuindo a velocidade, e viram um homem cair para frente no banco e morreu de ataque cardíaco. And I went to the funeral home the other night, and I looked at Brother Doc there, and we walked in, and I looked over the rooms at the tokens of the flowers that was hanging on the walls and around. E fui à casa funerária outra noite e vi o irmão Doc lá e entramos e vi as lembranças e flores nos salões, as mensagens e as flores penduradas nas paredes e por ali. And I looked down and memories came into my mind as a little boy playing with these boys when I was just a baby boy. Olhei para baixo e lembranças me vieram à mente de quando pequenino, brincando com estes rapazes quando era bebê. And I thought, there's the people, the homes crowded, and for blocks you couldn't even park your car from friends and relatives coming. E pensei, lá estavam as pessoas, a funerária lotada, e por quarteirões nem conseguia estacionar o carro por causa dos amigos e parentes chegando lá. And then I walked in and there my cousin Agnes grabbed me around the neck and began screaming. Entrei lá, minha prima Agnes me abraçou e começou a gritar. And as I got from her to console her, then here come Dorothy the baby, and she began to hug me and scream and saying, Billy, what will we do? E quando me afastei para consolá-la, aqui veio Dorothy, a caçula, e começou a me abraçar e gritar e dizendo, Billy, que faremos? And as I said, where's Aunt Liza? He said, she's in a heart attack real bad and may die at any time, the mother. E quando eu disse, onde está a tia Liza? Disse, sofreu um ataque cardíaco, muito mal, e pode morrer a qualquer momento. A mãe. So I thought, what is happening to this great Branham generation? Então pensei, o que está acontecendo com esta grande geração Branham? I thought the same thing when I seen my daddy as I held him on my arms and his curly hair dropped over my arm, and I seen him as he looked at me and smiled when I was praying for him and he went out to meet God. Pensei a mesma coisa quando vi meu pai, enquanto o segurava nos braços e seu cabelo ondulado encostado em meu braço. E ali o ouvi enquanto olhava para mim e sorria, enquanto eu orava por ele e foi se encontrar com Deus. I thought the same thing a few days before that when Doc, my brother there, picked up his own brother, cut through the throat where a fellow drinking hit a post and broke the car and killed him, and he died in my brother's arms. Pensei a mesma coisa alguns dias antes, quando Doc, meu irmão aí, encontrou seu próprio irmão com a garganta cortada
quando um sujeito bêbado bateu num poste e rebentou o carro e o matou. Ele morreu nos braços do meu irmão. And seeing Dad come down the street from Mr. Kelly's house over there, crying with his old black hat in his hand. And a few days later, holding him in my arms as he was dying. E vendo o papai voltar da senhora Kelly, da casa do senhor Kelly, lá, chorando, com seu velho chapéu preto na mão. Poucos dias depois, segurando-o em meus braços ao morrer. I stood there and watched the old rocking chair without anyone in it begin to rock back and forth as Ruth, my sister-in-law, was going to meet God. De pé lá vi a velha cadeira de balanço começar a ir para frente e para trás sem ninguém nela, quando Ruth, minha cunhada, estava indo se encontrar com Deus. And I said, honey, shall I hang the picture of Jesus over here? She said, Billy, no, he's before me always. E eu disse, querida, quer que eu pendure a foto de Jesus aqui? Ela disse, Billy, não, ele está sempre diante de mim. Then when I stood by the side of my wife, Hope, the mother of my boy Billy and my little girl Sharon. Então, quando fiquei ao lado da minha esposa Hope, a mãe de meu filho Billy e de minha filhinha Sharon, And seen her take a hold of my hands while her dark eyes looked to me and spoke of the place that she had just returned from and desired to go back, and told me, never fail to preach this gospel, Billy. You don't understand what a joy it is to go like this. Amen. e a vi segurar minhas mãos enquanto seus olhos escuros olhavam para mim e falava do lugar de onde havia acabado de retornar e desejava voltar para lá, e me disse, nunca deixe de pregar este evangelho, Billy. Você não entende o gozo que é partir assim.